Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o metabolismo de carboidratos, quais são eles e como eles ocorrem. E antes eu vou iniciar falando sobre o que exatamente é o metabolismo de carboidratos. Bom, quando a glicose chega no sangue, quando, por exemplo, ingerimos alimentos que possuem glicose, em primeira mão a gente tem lugares onde a glicose pode ser inserida no corpo, por exemplo, para respiração celular, para gerar energia para as células, ou mesmo para poder, enfim, para vários tipos, para poder armazenar energia, por exemplo, pelo fígado, enfim, e diversas outras coisas. Antes de começar, vou deixar claro que todo o processo ou vai ser induzido pela insulina ou glucagon. A insulina e o glucagon são secretados pelo pâncreas, que auxiliam na quebra ou formação de alguma via metabólica. Eu vou deixar aqui em verde água ou azul, né? Vou falar azul. Em azul e vermelho, quando eu estiver falando de vias metabólicas que são induzidas pelos hormônios, né? Normalmente, o glucagon, ele é produzido quando ocorre uma hipoglicemia, que é a glicemia baixa. E a insulina, ela é produzida quando acontece uma hiperglicemia, que é a glicemia alta, né? A hipoglicemia baixa concentração de glicose e a hiperglicemia alta concentração de glicose. Quando há uma alta concentração de glicose, o que acontece? O fígado, eu acho que é mesmo, vai armazenar, não, o fígado não, vou falar que é o fígado, mas é o corpo, vou falar o corpo. O corpo, ele armazena a glicose em glicogênio. Quando acontece um excesso de glicose no sangue, o corpo vai armazenar ele em glicogênio. Glicogênio são várias glicoses unidas. Esse processo de formação de glicogênio é a glicogênese. Glicogênese. Vocês podem decorar isso como gênese significa formação. E já eu vou falar o que é o próximo. Ok, glicogênese, formação de glicogênio para armazenar energia, quando a glicose está alta no sangue. Mas o que acontece se a glicose está baixa no sangue? Quando o indivíduo não está ingerindo glicose adequadamente, não está ingerindo o suficiente, né? A palavra certa. Vai acontecer uma quebra, o corpo vai quebrar o glicogênio que foi armazenado quando a gente estava ingerindo uma glicose. E com isso, vai quebrar o glicogênio e vai formar a glicose que a gente precisa para certos fins. Deixa eu diminuir aqui. Glicogenólise é o nome que se dá à quebra do glicogênio para liberar a glicose e o corpo utilizar como energia. Pode ser também para respiração celular. Vocês viram que eu coloquei as setinhas aqui, a seta azul, porque a glicogênese é induzida pela insulina, e a seta vermelha, porque a glicogenólise é induzida pelo glucagon. Ok, vamos seguir então. Outro processo que a gente vai ver que também é induzido pela insulina, é quando o fígado converte a glicose e outras fontes de energia, ai meu Deus, eu ia baixar, em ácidos graxos, né? O que acontece? Durante períodos de baixa glicose, o fígado utiliza esses ácidos graxos como fontes de energia
alternativas. E esse processo também tem um nome. É a lipogênese. Lipogênese é o processo em que o fígado forma ácidos graxos a partir da glicose. Esses ácidos graxos, por sua vez, eles são armazenados esses ácidos graxos, armazenados, eu acho que não, armazenados não. Eles são convertidos em triglicerídeos e armazenados em adipócitos. Eles são convertidos, os ácidos graxos são convertidos em triglicerídeos e armazenados em adipócitos. O que são esses adipócitos? São células que ficam no tecido adiposo, que armazenam esses triglicerídeos, que são lipídios, né, que são gordura. E o tecido adiposo é o tecido que armazena gordura. Então, tá tudo se ligando, né, se a gente for parar pra pensar. Mas, claro, como tudo existe a sua formação, também existe a quebra. E caso o fígado esteja precisando desses triglicerídeos, né, para usar como fonte de energia, ele pode muito bem fazer isso. E com a ajuda do glucagon, ele pode converter esses triglicerídeos, quebrar esses triglicerídeos que voltarão a ser ácidos graxos e glicerol, em um processo de quebra chamada lipólise. Vocês perceberam os nomes? Lipólise, lipogênese, ou a glicogênese, a glicogenólise. Eu vou destacar aqui para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Vocês percebem que os termos gênese e lise têm significado? Por exemplo, a palavra gênese significa formação. E lise ou ólise, significa quebra. A quebra de glicogênio, glicogênese. A quebra de glicogênio, glicogenólise. A formação de glicogênio, glicogênese. A formação de ácidos graxos, que, né, são lipídios, lipogênese. A quebra de triglicerídeos, lipólise. Quebra e formação. Sabendo essas palavrinhas, os significados dela, a gente consegue entender melhor tudo que está acontecendo. Beleza, vamos continuar então. Vamos adicionar agora mais um pequeno detalhe que a gente já tinha falado, que é a respiração celular. Quando a glicose é quebrada, né, que tem o processo de glicólise, que ela forma então, que ela forma dois piruvatos, e esses piruvatos formam o acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs, vai formar lá a cadeia respiratória para formar ATP, etc, etc. Quando esse acetilcoenzima A pode ser que esteja, tipo assim, em excesso, ele também é armazenado em ácidos graxos, né? A seta tá meio longe, mas seria basicamente isso aqui, né? Se eu fosse fazer uma setinha, ele seria armazenado em ácidos graxos. Só que existe uma quebra, né? Que ele é armazenado em ácidos graxos, só que existe uma quebra também, né? Eu coloquei um pouquinho longe aqui, mas vocês vão entender. Quando tá em falta o acetilcoenzima A, e talvez ela foi armazenada em excesso em ácidos graxos pelo fígado para ser usada em fonte de energia, quando ela estava produzida em excesso em algum outro momento, tem uma quebra desses ácidos graxos que vai se chamar beta-oxidação, que vai liberar acetilcoenzima A. Peraí que eu vou ver como é que eu vou montar essa setinha.
Ficou talvez um pouco confuso, mas vejam essa setinha roxa que eu fiz, que ela meio que faz os ácidos graxos voltarem, em teoria, para o acetilcoenzima A. Isso é beta-oxidação, é a quebra dos ácidos graxos, quebra de ácidos graxos em acetilcoenzima A. É para liberar acetilcoenzima A e rodar o ciclo de Krebs para poder gerar ATP, que é a energia da célula, né? Então, entendam, ácidos graxos quebram para formar acetilcoenzima A e esse processo se chama beta-oxidação. Esse acetilcoenzima A, ele também pode ser quebrado em outra coisa, né? Que a gente pode conhecer como corpos cetônicos. Vou colocar bem aqui, mais para fora, para poder entender melhor. Ó, a partir do acetilcoenzima A, a gente tem corpos cetônicos. A formação de corpos cetônicos é de suma importância, porque esses corpos cetônicos, que são, por exemplo, acetocetato, acetona e o beta-hidroxibutirato, eles podem ser utilizados como fonte de energia alternativa caso haja falta da energia que é a glicose, que é a primeira energia utilizada pelo fígado, né? Esse processo que o acetilcoenzima se transforma em corpos cetônicos é a cetogênese. Vou escrever bem aqui para vocês não se esquecerem, né? Nosso mapa mental, um pouquinho confuso, talvez, mas vai dar certo. Beleza. Tá, eu tô me esquecendo de mais um detalhe, né? Eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Ok, em uma situação anaeróbica, o piruvato, ele pode ser reduzido a um composto chamado ácido lático. Esse ácido lático também pode ser chamado de lactato, que vai ser usado como uma fonte de energia também, mas eu já vou falar sobre isso. E esse processo é chamado de fermentação láctea. Esse lápis tá meio escuro. Peraí, deixa eu pegar esse aqui. Uma curiosidade é que o excesso de exercício físico pode fazer o lactato se acumular no sangue e causa uma fadiga e uma dor muscular muito intensa. Caso isso aconteça também, o fígado acaba transformando ele de volta em piruvato e utilizando-se da sua energia, do lactato como fonte de energia. Guarda esse nome lactato, porque agora a gente vai falar sobre outra via metabólica, que eu vou ter que colocar no espacinho aqui, porque não dá pra colocar pra lá, tem que ficar bem claro aqui pra vocês verem. Outra via metabólica de suma importância, que é quando pode acontecer de existir a necessidade de formar glicose com compostos que não são exatamente carboidratos. Porque, querendo ou não, essa síntese de glicose ocorre porque o corpo, ele metaboliza os carboidratos, né, para transformar em glicose. E o que a gente vai falar agora, né, é a gliconeogênese. Vou escrever aqui para vocês verem. Gliconeogênese. Gênese significa formação, lembram? Neo é novo. Então, é a síntese de uma nova glicose, que é a partir de compostos que não são carboidratos. Que a gente pode citar como esses aqui. Ao longo do vídeo, a gente analisou cada um deles. O lactato pelo piruvato, o glicerol pelo ácido graxo, né? Que o fígado também utiliza como fonte de energia.
O aminoácido, o que acontece? É o esqueleto carbonado que sobra de uma quebra do grupo amina com o grupo carboxila, onde só o esqueleto carbonado seria o grupo carboxila sozinho, porque se separa do grupo amina. Ele pode também ser utilizado como fonte de energia na gliconeogênese e formar glicose, né? É uma via ele pode ser utilizado nessa via metabólica como fonte de energia para o fígado. Eu vou colocar aqui uma setinha na glicose, né? Meio que vai passar por baixo aqui da glicogenólise para vocês entenderem, né? E um detalhe importante é que, por exemplo, ruminantes que metabolizam carboidratos fibrosos, porque se alimentam de plantas, eles possuem outro tipo de ácido graxo que vão utilizar como fonte de energia para transformar em glicose, que é o propionato. O propionato realiza a gliconeogênese nos ruminantes, que transforma em glicose. E isso é muito importante na medicina veterinária, porque a glicose é rara no rumen. Então, tipo assim, né? Saber administrar a alimentação do ruminante para saber se ele vai estar comendo carboidratos fibrosos suficientes que vão gerar o propionato, que vai ser convertido futuramente como uma fonte de energia. É importante, né, saber sobre isso e interessante a gente conhecer propionato sendo um ácido graxo volátil, né, no caso, cai na corrente sanguínea e é utilizado pelo fígado como fonte de energia. Além do propionato também são gerados butirato e acetato, mas não vou citar isso nesse momento. Enfim, eu acho que é isso então. A gente viu como as diferentes vias metabólicas, né, que são realizadas para gerar glicose, para utilizar a glicose como fonte de energia para o corpo e a importância delas, né, para cada via. Por exemplo, a gente viu que temos a glicogênese, que forma glicogênio, a glicogenólise, que quebra glicogênio, lipogênese forma ácido graxo e lipólise quebra triglicerídeo em ácido graxo. Aí a gente vai ter a glicólise, que vai ser a formação de piruvato para ATP, para que vai formar ATP na respiração celular. Gliconeogênese, caso para formar glicose, a gente precisa de outros tipos de compostos que não são carboidratos. A gente viu também que corpos cetônicos também são importantes fontes de energias alternativas, né? E é isso. Espero que tenha entendido. Caso haja alguma dúvida, eu tô pronta para responder. E nos vemos em uma próxima videoaula.